Aleluia. Boa noite, meus queridos. Graças e paz. Amém. Todos bem? Amém. É um prazer estar aqui, viu? É um momento de gratidão, realmente, estar aqui, poder compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Amém. Vamos orar? Amém. Pai, queremos te render graças, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos trouxe em paz e em segurança, Pai. Obrigado por cada coração aqui desejoso em receber mais de Ti. Obrigado, Pai, por esse momento, porque nós vamos crescer e avançar juntos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, foi me dada essa missão aí, certo? E a palavra que eu trouxe para vocês hoje, eu dei o título de Não Desistir do Próximo. Amém? Amém? Então, vamos iniciar lá a nossa leitura em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, nessa passagem aqui, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, certo? Nós, como nova criatura, nós também recebemos o Espírito Santo. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo, Ele está habitando dentro de nós, certo? Ele é nosso guia, Ele é nosso ajudador, Ele que está sempre sinalizando quando nós estamos caminhando para o caminho certo, mas também quando está no errado, acende aquela luzinha vermelha. Amém? E outro ponto também importante é que Jesus, por onde Ele andou, Ele fazia o bem e curava os oprimidos. Quem são os oprimidos? Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por tentações, que estão passando por problemas. Amém? Mas Jesus, Ele estava presente naqueles momentos e Ele estava sempre ajudando, certo? Então nós temos que entender que hoje nós somos imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então nós devemos andar como Ele andou, certo? Se Ele andava cuidando dos seus discípulos e cada um que chegava até Ele, então essa também é a nossa função. De onde nós passarmos, nós estamos tratando com o nosso irmão dessa mesma forma. Amém? Lá em Romanos 5,5 nos fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações, certo? Então, ele é derramado, ele não é colocado numa pequena porção ou uma média porção, ele é derramado, certo? Quando algo é derramado é porque, no meu entendimento, está transbordando. Então, dentro de nós também deve estar transbordando o amor. Amém? Efésios 5:1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Somos imitadores de Deus, somos seus filhos, então nós devemos andar como o Pai nos ensinou. Amém? Nosso Pai é luz, nós somos luz. Nosso Pai é alegria, nós somos alegria. Nós somos paz. Amém? Onde nós chegamos, as pessoas têm que sentir a presença do Pai. Amém? E lá em 1 João 2,6 diz: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Então, algumas dessas passagens é para mostrar que nós temos a palavra como uma garantia de que nós devemos andar dessa forma. A palavra nos mostra que nós somos imagem e semelhança do Pai, que nós devemos andar como ele andou. Amém? A palavra também ela nos ensina que nós faremos obras ainda maiores do que aquelas que Cristo fez. Amém? Então, mas para que isso venha acontecer, nós temos que estar numa conexão cada vez maior com o Pai. Nós temos que estar nos entregando cada vez mais. Nós temos que estar usando as ferramentas que foram disponibilizadas para cada um de nós. Seja a Bíblia, seja o nosso telefone, né? Que não é só rede social, não é só jogo, não é só diversão. Mas aqui também tem ferramentas importantes para o nosso crescimento espiritual. Amém? Temos aqui a biblioteca da igreja com livros também, né? O pastor já avaliou, já deu o ok, que está conforme a palavra. Então nós podemos
confiantes ali de que tem palavras poderosas naqueles livros. Amém? E nós temos que entender, irmãos, que Cristo ele andava em íntima compaixão, certo? E esse também era o desejo dele para nossas vidas, que nós andássemos em íntima compaixão com o nosso próximo. Amém? Lá em Marcos 16:15, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual é o nosso papel aqui hoje? Certo? Como cristãos, nós estamos aqui para alcançar vidas, certo? Nós estamos aqui para propagar a palavra de Cristo. Há muitas pessoas precisando dessa palavra que hoje nós temos, certo? Tem muitas pessoas precisando adquirir este conhecimento. Então, nós somos uma ponte entre Cristo e essas pessoas que hoje ainda não têm o entendimento, certo? Nós somos os facilitadores para aquelas pessoas que estão precisando dessa palavra no momento. Amém? Então, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a sua palavra, onde Ele está sempre nos direcionando e está sempre nos guiando ao caminho correto, certo? A um caminho de amor, de paz e de alegria. Amém? E esse ide por todo mundo. Ah, Igor, mas esse por todo mundo eu não sou das nações, eu não sei se eu vou viajar, eu não tenho condições. Meu irmão, se você vai para a nação ou não, o Senhor vai prover. Os recursos vão chegar, pessoas serão levantadas, certo? Mas se você não foi chamado para as nações, o seu ide vai ser onde você está. Amém? Se é no seu trabalho, você vai estar lá falando a palavra do Senhor. Se é na escola ou na faculdade, você também vai estar pregando a palavra do Senhor. Se é nas ruas, certo? Onde quer que nós andemos, tem pessoas precisando dessa palavra. Tem pessoas precisando de tudo isso que nós já recebemos, tudo isso que já vem nos alimentando, que é uma boa palavra. Amém? E tem um lugar muito importante onde as pessoas realmente precisam. E é aqui na igreja. Amém? Chegam pessoas aqui na igreja e muitas das vezes passam despercebidas. Por quê? Porque muitas das vezes os membros estão muito confortáveis nos seus grupos, às vezes muito confortáveis com as pessoas que eles têm mais intimidade, certo? E acaba não dando atenção àqueles que estão chegando. Aqueles que estão chegando é que realmente estão precisando. Amém? Não quer dizer que os membros da igreja também não precisem. Amém? Todos que vêm aqui é porque têm uma necessidade. Mesmo aqueles que já têm um grande conhecimento, mas também passa por momentos difíceis e que precisa de um apoio. Precisa de um apoio de nós. Vou usar um exemplo aqui. O chefão aqui, nosso pastorzão. Nosso pastorzão, ele tem família. Nosso pastorzão tem uma casa, tem um carro. E acredito que em alguns momentos ele tem algumas dificuldades. E eu acredito que ele precisa de alguém perto dele. Eu estou usando o cabeça aqui, amém? Mas pode ser com qualquer um. Então não é porque a pessoa já tem um certo conhecimento da palavra que ela não precisa de alguém perto dela. Que ela não precisa de alguma pessoa para dar um suporte, de puxar ela para cima. Amém? Então que nós venhamos a ter a sensibilidade com o Espírito Santo. Porque muitas das vezes vai ter uma pessoa próxima de nós precisando de uma palavra. E nós estamos dispersos, nós não estamos sensíveis ao que o Espírito Santo está nos indicando, está nos direcionando. E acabamos não fazendo aquilo para o bem daquela pessoa que está próxima a nós. A pessoa precisa de uma palavra, de um abraço. Muitas das vezes a pessoa, com um simples sorriso, desmancha a pessoa todinha. Aí às vezes a gente chega assim, ó. Aí o irmão fala com a gente, totalmente desanimado, a mãozinha. Não, meu irmão, dá um sorriso, dá um abraço, vai lá. Quebra. Se você está na sua igreja, você tem que chegar lá naquele irmão que é novo, dá um abraço nele. Não é para você se envergonhar. Às vezes a gente fica um pouco tímido por ser uma pessoa diferente, que é normal, mas nós que temos que quebrar essa barreira. Aquela pessoa que está chegando aqui nova, ela está num ambiente que não é dela. Ela não está confortável ainda naquele ambiente. E você, como um membro já, você tem que chegar e tem que preparar aquele ambiente da melhor forma possível para aquelas pessoas que chegam. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre avançando nesses pequenos
nesses pequenos pontos, né? Nós não podemos deixar passar despercebidos, amém? E outro ponto, eu sei que aqui não acontece, graças a Deus, mas as pessoas estarem com olhar de julgamento, com atitudes de julgamento, abrindo a sua boca para falar dos irmãos, certo? Meus queridos, nós temos que entender que nós temos que chegar para o próximo para ser uma solução, amém? Nosso irmão que está passando por alguma situação difícil, nós temos que chegar e abrir a nossa boca para ser uma solução para os problemas dele. Nós vamos nos levantar para, ó, irmão, vou pegar junto contigo e vamos buscar aí uma solução para essa determinada situação. Nós não podemos estar fechando os olhos para essas coisas, irmãos. Amém? A palavra diz que nós somos luz, nós viemos para gerar vida em abundância. Nós não estamos aqui para puxar os nossos irmãos para baixo, mas para levantar cada um deles. Amém? Já pensou se Deus, quando fosse dar o seu filho, fosse olhar para a nossa situação? Será que realmente Ele ia entregar o seu filho para cada um de nós? Não, meus irmãos. Mas Ele não olhou para isso. Ele simplesmente nos amou. Ele entregou o seu filho. E Jesus também, Ele nos amou, porque Ele foi fiel no propósito para o qual Ele foi chamado pelo Pai. E Ele entregou sua vida por cada um de nós. Então, nós não devemos estar sendo uma pedra de tropeço para o nosso irmão. Nós temos que ser aquele que levanta, aquele que pega junto. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em Marcos 2. Marcos 2, versículo 1. Marcos 2, no versículo 1. Diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pessoal, vamos meditar um pouquinho nessa passagem, amém? Qual é o foco aqui? Esses 4 homens que ajudaram o paralítico, certo? Não desmerecendo a posição do paralítico nesse ensinamento para cada um de nós, certo? Mas nós vamos focar um pouco mais na condição desses 4 homens, certo? Quando ficaram sabendo que Jesus estava na cidade, retornou à cidade, o paralítico, né, exercendo fé, queria ter um encontro com Jesus. Mas ele não tinha como chegar lá, né, devido à deficiência dele, até porque as condições físicas dele e as condições daquele tempo, onde os líderes acreditavam que aquela situação dele tinha ocorrido por causa dos seus pecados. Então, que ele estava naquela situação e que ele iria morrer naquela situação. Então, aquele paralítico, para aquele povo, aqueles líderes, para eles não existiam mais, pelo simples fato de ele ser um paralítico. Amém? Então, olha a situação que ele se encontrava. Mas o que que nós vamos focar nessa passagem aqui? A questão desses 4 homens, irmãos. O que acontece? Esses 4 homens carregaram esse paralítico até o local onde Jesus se encontrava. Ao chegar lá, havia uma multidão, certo? Tinha tanta gente lá que até não tinha nem como chegar à porta. Aquela velha história, levantou o pezinho, já tinha perdido o lugar ali. Então, estava complicado. E ao primeiro momento, qual era a opção mais fácil para aqueles homens? Desistir, certo? Só salientando que na nossa posição nós não desistimos, amém? Nós perseveramos, nós avançamos, amém? Então, a primeira opção para eles era fácil demais, era desistir.
certo? Eles estavam ali, já tinham ajudado a chegar até lá. Houve um trajeto da casa de onde eles estavam com o paralítico até o local onde Jesus estava, certo? Já teve ali um trabalho. No outro momento, quando eles chegaram lá, que encontraram aquela multidão, e ao invés de desistir, o que eles fizeram? Eles, não, vamos aqui nos juntar e vamos ver uma melhor opção. A sua causa, meu querido, é a nossa causa. Se aqui na sequência aqui do texto fala que eles chegaram até Jesus, então, meu querido, eles abraçaram a causa. Eles simplesmente, naquele momento, eles disseram, não, se você crê, nós também cremos, nós também acreditamos. Se você está desejando isso, nós também desejamos. A sua situação não vai ficar só para você, não. Nós vamos abraçar isso aí. Nós vamos correr atrás, nós vamos buscar a melhor opção para que você venha a alcançar tanto o que você deseja. Amém? Nós não vamos deixar aqui você nessa condição. Era a situação mais fácil. Os homens ali carregando o peso daquele homem que não podia se mover, mas pelo contrário, eles pegaram juntos. E aí é que entra um ponto muito importante, irmãos, o poder da associação. Com quem nós estamos nos associando hoje? Onde é que nós estamos andando? Com que pessoas nós estamos nos envolvendo no nosso dia a dia? Né? Se são pessoas que estão para pegar junto com você, elas estarão nessa posição aqui, desses homens, que vão abraçar a sua causa, que vão pegar junto com você para tudo que você precisar. Amém? Eles não vão desistir, irmãos. Eles vão andar juntamente com você, o mesmo amor como se fosse para eles. Certo? E não é fácil. Eu queria trazer só um exemplo rápido aí de como seria aquela situação. Amém? Queria chamar aqui o meu empresário, Jefferson Martiniano. Só para mostrar aqui, né? Eu fiz algumas pesquisas, né? Eu não achei a questão da estatura do pessoal lá. Se alguém souber, depois vocês me passam. Pastorzão, fica aqui do lado do Jefferson. Ele vai fazer força, não. Mas ali fala, né? Que 4 homens... Vamos? Não, rapaz, só para mostrar o exemplo. Digamos que aqueles 4 homens são 4 homens fortes, assim que nem eu e o pastor, certo? 4 homens fortes, malhados. E o paralítico é esse rapaz aqui, que não é pequeno. Eu estou indo para o extremo, irmão, uma pessoa grande, né? Pesado, mas por causa da altura, porque é um cara alto. Mas assim, estou pegando esse exemplo, não achei as estaturas, mas eu estou indo para o extremo mesmo, porque se eles perseveraram na situação, possivelmente com um paralítico de um tamanho já grande, então o menorzinho é fichinha. Amém? Então aqui é só para vocês visualizarem mais ou menos o tamanho das pessoas. Aí imagina, 4 homens assim um pouco mais, né, fininhos, e carregando um rapaz mais alto, forte, pesado, forte, né? Então, vocês acham que seria fácil? Eles encontraram ali junto uma escada ali próximo à residência onde Jesus estava. Dá um exemplo aqui, né, desse aquário. Se tivesse uma escada aqui ao lado, vocês acham que seria fácil 4 pessoas subir com um homem dessa estatura na escada? Será que seria fácil? Vamos, vamos facilitar. Se fosse para subir desses 3 degraus aqui, meu amigo, eu acho que tinha alguém que ainda ia botar a língua para fora, viu? Que não é o caso do meu atleta, esporte físico de atleta. Então, meus queridos, era isso que eu queria demonstrar para vocês, a questão da estatura. Nós não, pelo menos eu não encontrei, mas seria uma possível situação. E seria uma situação muito difícil. Mas é incrível como eles perseveraram numa determinada situação onde não era deles. Onde a causa não era deles. E a forma como eles abraçaram a causa daquele homem. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Homens fortes, esses aí são os mais jovens da igreja. Aí, mas, gente, mas assim, só para demonstrar para vocês, é isso que eu quero. Eu quero que vocês foquem realmente na posição daqueles 4 homens, irmãos. É muito linda a atitude deles. Sabe, tem pessoas aqui não, irmão, só um exemplo. Tem pessoas que, pela própria casa, por menos, nem faz. Desiste. A pessoa tiver alguma coisa para resolver, se vê o tempo fechando,
já desiste mesmo, já dá para trás, na paz não tem condições não. E outro ponto, quando eles conseguiram chegar até o telhado daquela casa, o teto, eu também pesquisei e vi que a casa era feita com barro, com palha, era reforçado com as madeiras. Então eu fiquei imaginando, não foi fácil quebrar aquele teto, abrir um buraco naquele teto, amém? Na passagem fala de uma forma simples, mas eu vi dei uma pesquisada e vi como era feito aquelas casas antigamente. Então, após aquele material estar pronto, ele cria uma certa resistência. Então, está aí mais uma dificuldade diante daqueles homens, diante de uma situação que não era deles, mas que eles não desistiram. É abrir um buraco. Acredito que um deu uma olhadinha assim, para ver se Jesus não estava embaixo, né, para não fazer nenhum acidente, para não perder a bênção. Mas eles perseveraram, eles abriram um buraco naquele teto e ainda assim fizeram com que aquele homem chegasse à presença de Jesus. Amém? Olha só na sequência aí, ainda em Marcos 2, lá no 5, diz assim: vendo a fé que eles tinham, então não foi só a fé do paralítico, foram a fé de todos que estavam ali presentes. Amém? Diz assim, ó, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Então, naquele momento, irmãos, o paralítico, ele recebeu não só a cura física, mas uma cura espiritual. Amém? Ele ganhou uma nova vida diante de todas as circunstâncias, diante de tudo que ele sofria, tanto no pessoal dele, consigo mesmo, mas diante da sociedade, o tanto que ele sofria ali. Vocês estão entendendo? Amém? Lá em Gálatas 5:6 diz que a fé opera pelo amor. Amém? E aqueles homens, eles estavam cheios de amor. Portanto, eles não desistiram do seu parceiro, certo? Naquele momento, o paralítico. Amém? Então, meus queridos, nós devemos ser pacientes com o nosso próximo. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém pegou junto com cada um de nós. Se nós estamos aqui presentes hoje, é porque alguém não desistiu de nós, certo? Alguém pode pensar assim: ah, não, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém, eu vim por vontade própria. Meu irmão, entenda uma coisa, receba esse entendimento na sua vida. Quando alguém coloca em oração a nação, quando alguém coloca em oração o Estado, a igreja, certo? Diante daquela oração, você está incluso. Se você faz parte dessa nação, se você faz parte desse Estado, se você faz parte dessa igreja, a partir do momento que alguém orou por uma dessas causas, você está sendo incluído nela. E o Senhor está atento às nossas orações, amém? Então, você está dentro do pacote, meu irmão. Naturalmente aqui você pode, na sua mente, aí achar que você está só, mas você não está. Tem pessoas aí se colocando em oração, se entregando por cada uma das pessoas que estão aí necessitando. Amém? Então, não abra sua boca para dizer que você está só, que você veio só, que você buscou a Deus só. Não, meu irmão, tem toda uma oração, tem toda uma parte espiritual que está se movimentando. No natural você pode não perceber, mas no espiritual há um mover muito grande. Amém? Abram lá em 1 João 3,16. Primeira João 3,16. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Então, nós já sabemos lá em João 3,16 que Deus entregou seu Filho por cada um de nós. Jesus que foi obediente e se entregou a sua vida por cada um de nós, amém? E aqui nós, como filhos obedientes, nós vamos dar nossa vida por nossos irmãos, amém? Nós vamos nos colocar em uma posição em que nós vamos ajudar o nosso irmão, nós vamos nos colocar numa posição em que quando ele estiver fraco, nós estamos lá para ajudar a levantar,
Amém? No 18 diz aqui, ó, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Então nós vamos agir de acordo com o que nós aprendemos, nós vamos agir de acordo com aquilo que nós falamos, que nós entregamos a palavra. Nós não apenas vamos abrir a nossa boca e fazer alguma coisa totalmente ao contrário. As pessoas precisam ver em nossas atitudes, precisam ver em nossas ações aquilo que nós estamos fazendo, que está de acordo com a palavra. Amém? Quando eu não estava no Evangelho, né? Mas eu creio e eu tenho consciência disso, que eu estava nas orações da minha mãe, que eu estava nas orações da minha tia, certo? Que eram pessoas bem próximas, que minha tia, que eu cheguei a morar com ela, né? Alguns sabem. Então, essas pessoas, eu posso não ter visto, não posso ter presenciado, mas eu tenho sim no meu coração que elas sempre estavam colocando, não só o meu nome, mas de toda a família, sempre em oração, sempre declarando a nossa presença no Senhor, que nós viéssemos a entregar nossas vidas ao Senhor. Amém? E hoje eu estou aqui. Amém? E isso é da gente se alegrar, irmãos. Nós não precisamos ver, nós temos que crer. Amém? Tem um testemunho aí que uma vez eu fui fazer uma visita lá na casa da minha tia, e quando eu cheguei lá, dei de cara com o pastor, né, lá dentro. Aí o rapaz, esse cara aqui... não, pastor, tô brincando. O pastor já é amigo da família há muitos anos aí, e eu já conhecia o pastor, certo? Mas aí eu cheguei lá na casa da tia, e ele aí veio falar comigo, né? E aí, como é que tá? Tô bem. O senhor tá bem? Tá bem. Você tá bem também, tá bem? Aí ele chegou e disse, isso foi logo no início, né, da Zoe, menos de um ano, né, quando foi ter o primeiro acampamento ainda, no início da semana do primeiro acampamento da igreja. E o pastor, e aí, vai para o acampamento? Eu disse, rapaz, vou não. Aí ele, por quê? Isso é dinheiro. Aí ele, é só isso, E na minha mente, rapaz, dinheiro e vontade que não tinha, né? Não tinha compromisso nenhum. Aí não tinha nem dinheiro, né? Não trabalhava, mas também não tinha vontade. Aí ele pegou e disse, arruma as malas e vamos com a gente. Aí eu disse, tá certo, muito obrigado, né? Não sei se eu disse uma benção, foi um obrigado, mas... Aí ele disse, arruma as malas, vamos embora. E como eu falei, foi no início do ministério. Então o pastor tinha um compromisso com a igreja, né, que ainda estava em fase de crescimento. Ele tinha um compromisso com uma casa com 4 pessoas para arcar, e ainda assim ele me levou junto. Então ele me colocou dentro me colocou dentro da família ali, né? Me agregou aí junto na bagagem. E nesse momento em que eu fui participar desse primeiro acampamento, quando eu cheguei lá, eu já conheci algumas pessoas. Só que pelo fato de não frequentar, eu não tinha intimidade, certo? Mas isso não foi um empecilho. Naquele momento ali, no ambiente que é criado lá no acampamento, é um ambiente mais descontraído, um ambiente mais familiar. Rapidamente o pessoal me incluiu. O pessoal não me deu as costas, o pessoal não me manteve afastado por eu ser novo ali no grupo, né? Pelo contrário, a galera chegou junto, me chamou. Tem os momentos de brincadeira, de diversão, que fica até mais fácil, né, de agregar as pessoas. E no decorrer do acampamento, teve um outro rapaz aí, pastorzão Mauro, que nessa facilidade dele de sair puxando umas conversinhas com o cara. Aí a gente na piscina lá, né, ele começou a conversar, né, compartilhando, né, sobre a vida, sobre o dia a dia, né. E no final da nossa conversa ele chegou e disse, olha, mesmo sem ter intimidade comigo, mesmo sem me conhecer realmente o que eu fazia, o que eu deixava de fazer aqui fora, certo? Ele chegou e disse, olha, tô com você. Estou aqui para pegar junto com você, com o que você precisar, certo? Seja aqui quando a gente voltar, mas eu vou estar pegando junto com você. E não foram com essas palavras, viu? Mas foi dessa forma que ele colocou à disposição para mim. Uma pessoa que já era há muitos anos, né? Desde criança, que já compartilhou comigo, já na
na igreja, e eu não tinha muito convívio na igreja, pouquíssimo na verdade. Então pessoas um pouco diferentes, mas que ele acabou abraçando a minha casa, abraçou minha vida naquele determinado momento. E foi o que aconteceu. No acampamento, não fiz uma aliança com o Senhor, mas quando retornamos para Maceió, já no domingo, no culto à noite, foi quando o pastor fez o apelo, certo? E eu lá na última cadeira, lá no cantinho, escondidinho, e o pastor fazendo o apelo, e eu lá, né? Rapaz, aí fechei o olho, aí comecei a chorar um pouquinho. Aí aquela velha pergunta, né? Senhor, se for comigo, me dê uma resposta. Irmão, não falha não, viu? Eu acho que nem terminei de pensar, a mãozinha aqui no meu ombro. Aí me pegou de jeito, aí eu desabei. Aí, rapaz, a resposta chegou ligeiro demais. E como eu pedi uma resposta, o Senhor me deu, e eu fui até lá na frente e firmei a aliança com o Senhor. Amém? Então, essas pessoas continuaram pegando junto comigo. Né? Não só elas, mas tantas outras que foram agregando, que foram chegando. Então, olha a importância de nós chegarmos e dar uma certa atenção a uma pessoa. Certo? Eu e Mauro no início tinha muitas diferenças. Hoje a gente já compartilha de algumas coisas em comum, certo? Principalmente no joguinho de vôlei aí, que eu de vez em quando dou um choque a ele, como é. Mas assim, hoje nós temos uma intimidade, posso dizer a vocês que hoje é um irmão para mim, que abraçou a minha casa em momentos difíceis, tinha que puxar a orelha, puxava a orelha sem pena, né? Às vezes ficava meio assim, mas tinha que receber, né? Porque estava pisando fora da linha. E é isso aí, no decorrer da jornada, as pessoas têm que chegar para agregar. E é com essas pessoas que nós devemos nos aproximar. É com essas pessoas que nós temos que estar em comunhão. Amém? Aqueles que chegam, nós vamos nos tornar aqueles homens da parábola. Certo? Aqueles homens que pegam junto. Aqueles homens que abraçam a causa com o nosso próximo. Amém? Nós já estivemos na posição do paralítico, certo? Onde nós precisamos de ajuda para que nós pudéssemos nos levantar, nos erguer, alcançar alguns objetivos. Mas hoje nós já adquirimos conhecimento suficiente para poder ser esses homens aí na vida do nosso próximo. Amém? Então que nós venhamos crescer e avançar cada vez mais na presença do Senhor, que nós venhamos a abrir os olhos, né? Ficar mais atentos, porque nós sabemos, não é fácil chegar num ambiente onde não se conhece ninguém e ainda por cima não ter uma certa atenção. Entrar e sair ali despercebido não é muito legal, certo? Algumas pessoas têm não gostam muito de contato, mas com o nosso jeitinho aí, né? Com tudo que nós aprendemos com o Senhor, com a sabedoria que o Senhor nos deu, então nós vamos agregar essas pessoas. Amém? Independente se a pessoa, nós não vamos chegar na pessoa para ela ficar na igreja, para ela se firmar aqui, mas nós vamos fazer um ambiente que ela se sinta bem. Se não for aqui, que seja em outro local, mas que seja na igreja. Amém? Porque se nós não realizarmos o nosso papel, as pessoas vêm aqui buscar algo, né? Nós temos o melhor para oferecer, nós temos conhecimento disso, que nós temos o melhor. Amém? Nós temos o melhor para oferecer para essas pessoas. Se ela chegar aqui e ela não recebe aquilo que ela espera, ela vai procurar onde? Ela vai buscar lá fora, de onde ela já veio. Aí os desejos carnais, ela vai satisfazer, aí vai achar que é algo bom e vai ficar para lá mesmo. E aí vai ser menos uma vida, ou então vai se tornar futuramente algo mais trabalhoso para poder trazer aquela pessoa para os caminhos do Senhor. Amém? Então que nós venhamos a nos atentar mais a isso, que nós venhamos a crescer mais, amém? Isso é algo muito poderoso, isso, se eu fui alcançado dessa forma, certo? Esse testemunho que eu passei para vocês, eu passei por esse processo, certo? Eu também precisei abrir mão de muitas coisas que não eram mais viáveis para mim, certo? Mas tudo isso é com o quê? Com o aprendizado. Isso tudo é com discernimento, com o Espírito Santo nos ajudando,
dizendo o que é certo, sinalizando o que é certo e o que é errado, amém? Mas quanto mais nós nos colocamos na presença do Senhor, quanto mais nós estamos expostos a essa palavra, aí fica mais fácil de se manter firme na presença, onde as coisas lá de fora, rapidamente a gente vai detectar que não é para nós, determinados lugares não são mais para nós, né? Determinadas conversas não são mais para nós, determinadas palavras que nós falávamos, ou até atitudes que nós tínhamos, facilmente nós vamos perceber que aquilo não faz mais parte da nossa vida, amém? Então essa foi a palavra que eu já estava no coração, certo? Para compartilhar com vocês. Espero que cada um de nós venhamos a praticar juntos, certo? Porque essa palavra aqui é para um pegar junto com o outro, amém? Dê uma olhadinha aí para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso bem bonito, diga, eu preciso de você. Agora diga, pode contar comigo. Amém? Agora grave direitinho a cara do irmão. Grave bem a cara do irmão aí que disse que está à disposição para pegar junto com você. Porque precisou, cola nele. Amém? Amém, meus queridos? Então essa é a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Creio que vocês foram muito edificados aí com essa palavra. Creio também que todos nós vamos colocar em prática, amém? Vamos ficar um pouco mais atentos aí. Vamos ficar mais atentos ao que o Espírito Santo tem a nos sinalizar, certo? Para que nós venhamos a ter a atitude correta no momento devido. Amém? Pastorzão. Meus queridos, sejam abençoados com a prática da palavra. Estamos encerrados. Amém?